Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, né? Então, Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estudo. Que possamos ter novos aprendizados, reforçar os antigos e buscar os novos entendimentos que necessitamos para evoluir moralmente, né? Que nossa busca hoje à noite seja proveitosa e produtiva e que todos saiamos com melhores entendimentos e preparados para evoluirmos na ação que deve se seguir. Que assim seja. Assim seja. Bom, a página eu não sei onde é que parou, né? Mas... É 131. É um Tá. 3. Instruções e artigos iniciais para a organização do Espiritismo. Quem quer ler? Quer dar uma folga para a Janete? Vou ler. Quer, Janete? Você quer continuar? Só quem lê é a Janete. Alguém A podia... Val quer Olha, ler. a Val se Eu vou ofereceu, ler, né, Val. Val? Isso. Vou ler, vocês vão ver a voz está com a cara rachada. Não quero nem saber. Posso começar? Pode, Pode. Val. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Instruções e artigos iniciais para a organização do Espiritismo. Quando voltou da reunião dos espíritas de Bordeaux, Kardec cumpriu a promessa que fizera ao final do seu discurso. Entre aspas, preparei uma instrução detalhada que terei a honra de vos transmitir ulteriormente, seja sobre a organização, seja sobre a ordem dos trabalhos. Aqueles que a seguirem se manterão naturalmente na unidade de princípios. Fecha aspas. Esses textos, publicados entre 1858 e 1868, muito importantes para que os espíritas compreendam a forma originalmente pensada para o movimento espírita, foram os seguintes: Regulamento da Sociedade Parisiense, produzido no capítulo 30 de Livro dos Médiuns. Primeiro trabalho de organização posto por Kardec. Os grupos espíritas, na fase final do Espiritismo, tinham como objetivo o estudo, a participação na elaboração e aplicação da teoria espírita, enquanto revolução moral da humanidade. Aí tem um itemzinho aqui embaixo, 44. O Espiritismo conduz inevitavelmente a essa reforma. Assim, pela força das coisas, realizar-se a revolução moral que deve transformar a humanidade e mudar a face do mundo, desculpe. E isto simplesmente pelo conhecimento de uma nova lei da natureza, que dá um outro curso às ideias, um significado à vida, um objetivo às aspirações do futuro, e faz encarar as coisas de outro ponto de vista. Kardec, Revista Espírita, 1864, novo, eu não sei, página 4. A locução do senhor Allan Kardec aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia, em 1864. Em O Livro dos Médiuns, Kardec orienta: as pequenas reuniões apenas precisam de um regulamento disciplinar, muito simples, para a boa ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem organização mais completa. A melhor será a que tenha menos complicada a entrosagem. Umas e outras poderão aurir o que lhes for aplicável, ou o que julgarem útil, no regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que adiante inserimos.
Kardec, 1861, página 432. Na fase de elaboração, esse era o modelo. A sociedade trata do estudo dos fenômenos pela ciência espírita, mas, como seu objetivo principal é a moral ensinada pelos bons espíritas, é preciso criar as condições mais favoráveis para atrair a simpatia deles, obtendo boas comunicações. No capítulo 29, estão reunidas as orientações que, entre os pontos, requerem perfeita comunhão de vistas e sentimentos, cordialidade recíproca, o único desejo de se instruírem e melhorarem pelos ensinamentos dos bons espíritos. Também a prevenção contra desarmonias, obsessões, falta de unidade quanto aos princípios, reconhecimento pela lógica e afastamento das más comunicações. Ai, desculpe, tá? Porque sumiu aqui a imagem, não estou vendo vocês, mas eu vou continuar falando. Projeto de regulamento para uso dos grupos e pequenas sociedades espíritas. Em sua obra Viagem Espírita, em 1862, Allan Kardec oferece instruções particulares aos grupos em resposta a algumas das questões propostas. Na questão 10, ele trata sobre a formação dos grupos e sociedades espíritas. Apresenta a condição de formar um grupo de pessoas sérias, organizado por um regulamento que seria a lei para os membros e novos aderentes, para o qual ele oferece um modelo. Além dos grupos de pesquisa, surgiam no meio espírita os grupos de ensino para os estudos das obras de Kardec. Os centros espíritas atuais, em sua totalidade, tornaram-se grupos de ensino. Não há mais a rede de pesquisa que permitia a universalidade do ensino. O projeto de regulamento, apresentado no final do capítulo, tem como objetivo manter a unidade de princípios e de ação dos grupos e pequenas sociedades espíritas, visando o estudo da ciência espírita, principalmente quanto à sua aplicação moral e ao conhecimento do mundo invisível. Em princípio, uma declaração de adesão da sociedade aos princípios fundamentais da doutrina espírita, aliás, em princípio, uma declaração de adesão da sociedade aos princípios fundamentais da doutrina espírita. Também, os membros, para serem admitidos, deveriam dar provas de conhecimento e simpatia para com o espiritismo. Previa reuniões especiais para a instrução de pessoas principiantes no espiritismo e uma recomendação fundamental para os médios. A sociedade convida os médios que quiserem prestar-lhe o seu concurso a não se melindrarem com as observações e críticas às suas comunicações a que suas comunicações possam ensejar. Ela prefere passar sem aqueles que acreditam na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que por eles se manifestam. Reunião geral... Gente, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma colocação? Aqui Pode. ele fala, toda vez que eu leio isso, vem na minha cabeça, né? Que, na verdade, você tem que fazer uma declaração de que você aceita os princípios da doutrina espírita, né? Que você concorda com isso. Como é que você vai concordar se você ainda não é uma pessoa que está dentro do grupo espírita, não é? Não sei, para mim fica estranho isso, porque assim, você ainda tem que conhecer, ou você teria um outro grau anterior a esse, porque não me fica claro se tem isso antes.
A interpretação que a gente chegou discutindo isso, que a gente fez isso aqui no grupo, né? Todos vocês assinaram um termo de adesão que tem uma série de coisas. A interpretação que a gente discutiu um pouco é o seguinte: o que a gente colocou lá, que Kardec usou, não tudo, né, mas uma parte que a gente usou de Kardec lá, são coisas que são bem diretas, que você tem que, como se você tem que aceitar que, alguns aspectos, digamos assim, que são explicados lá no termo de adesão. Você pode não compreender o nível de estudo, mas você está dizendo assim, sim, eu entrei e eu vou estudar o Espiritismo, e o Espiritismo é isso. Mas eu não concordo com esse Espiritismo. Então, você não vem para cá. Não, mas, por exemplo, né, se a gente parar para pensar, inclusive com relação a princípios, o próprio Kardec não acreditava em reencarnação quando começou a codificação. Então, assim, ele não teria nem iniciado. Então, eu não sei se essa maneira, tá? Eu estou aqui pensando com meus botões. Eu não sei se essa maneira de que eu... Porque reencarnação para o espírita é ponto básico, hoje, né? E outras coisas. E para nós, né? De repente, não é para alguém que depois... Mas amiga, os princípios não são todos os princípios do espiritismo, só reencarnação, teoria moral, não é tudo isso necessariamente. É muito mais uma questão que a gente vê como você vai ver mais adiante, ou lá no final, no anexo, que ele bota as condições para você estar presente. As condições é você seguir o espiritismo, basicamente. A grosso modo é o seguinte: você vai entrar numa sociedade que faz isso, isso e isso, e aqui a gente estuda isso. Mas eu quero estudar outra coisa. Não é aqui. Mas eu tenho ideias diferentes. Não é aqui. Então, você não está no lugar certo, entendeu? Tipo assim, é um aviso primeiro, um alerta, e pedindo a boa vontade das pessoas que queiram estudar aquilo. Não, eu não quero estudar isso. Isso aqui, para mim, está errado. Então, o que você está fazendo aqui? Então, você vai para outro lugar. Basicamente, é assim. Até porque ele estabelece aqui também que iriam se formar grupos para principiantes. Exatamente. Aí você pode entrar e pode chegar e falar assim: mas isso aqui não é para mim. Sai fora, sem problema. Entendeu? Então, eu perdi a entrada de que tinha grupo de principiantes. Eu não vi onde. Não, aqui ele fala... igual, cara, quando você vai para uma universidade, você assina, né, os contratos que regem várias determinações que está dentro da universidade. Você nunca entrou numa universidade, você tem uma ideia de querer estudar aquilo na universidade. Se você for ler todo o material que eles te dão para você assinar, se você eu não concordo com essa cláusula aqui. Bom, a cláusula é mater aqui. Se você não quiser, você procura outra instituição, né? Na doutrina espírita, Kardec trazia essas cláusulas também para o contexto, né? Ninguém entrava lá como entra na casa espírita hoje, senta lá e vai assistir, vai participar, e agora eu sou membro, e pronto, acabou. Né? Ele tinha esses regulamentos para a entrada dos estudantes da doutrina espírita, dessa ciência do século XIX. Eu posso aproveitar, eu queria aproveitar assim, o gancho da Carmen e os seus e perguntar uma coisa para vocês. Quando ele fala assim, uma adesão da sociedade aos princípios fundamentais da doutrina espírita. Aí a gente volta lá na página 123 e ele explica a unidade dos princípios espíritas são a caridade desinteressada, a liberdade de pensamento e consciência, a compreensão da lei, escolha de provas, as diferenças entre sofrimento físico e moral, o entendimento de que Deus não premia nem castiga, a reencarnação como meio educativo do espírito, entre outros tantos. Eu entendo que são essas regras, quer dizer, esses conceitos que ele para os principiantes, que são os princípios fundamentais da doutrina espírita, seriam esses daqui da página 123? Não, tem no termo de adesão, no termo de adesão vai mais fundo, vai no sentido de como você deve se portar dentro da organização.
Satiro, nesse mesmo parágrafo, lá em cima, ele previa reuniões especiais para instruções de pessoas principiantes no espiritismo. Então, ele previa também uma preparação. Não, e eu acho que tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: esquece o que é o centro espírita hoje. O que Kardec fazia, o que a sociedade fazia naquela época, as pequenas sociedades faziam. Quais eram as tarefas que eles tinham? Era pesquisa, que era com grupo de médiuns, e se baseavam nos estudos, e grupos de ensino. Ponto, acabou, não tinha mais nada. Ou seja, não tem outro ponto. Então você é obrigado a ter conhecimento para participar dos dois. Entendeu? O foco é no estudo, primeiro, e na pesquisa. Você não pode estudar, você não pode pesquisar sem ter estudo. Então você tem que ter aquela compreensão, e você tem que seguir, para você poder participar mais da pesquisa. E o ensino? O ensino é a parte de educação espiritual, dentro do espiritismo. Basicamente é isso que eles faziam, não fazia mais nada, não tinha outra. Então não existiam regras administrativas, naquele momento da elaboração, isso não existia. Seria implantada uma outra sociedade que teria essas regras todas, né? Como é que se portaria, aspecto financeiro, tudo isso, que não foi implantado. Mas naquela época dali, eles focavam no ensino, no conhecimento, no estudo. Esse era o objetivo dos grupos, ponto final. Entendeu? Então você dizia o seguinte: o principal aspecto é a forma de você lidar com o conhecimento que você está estudando, e aí passa pela caridade, pelo respeito mútuo, pela cordialidade, por criar um ambiente, como ele fala aqui, criar um ambiente no grupo de amizade. Por quê? Porque tudo isso é importante até para a pesquisa, né? Para você ter um grupo de médios. Imagina um grupo de médios onde todo mundo briga e discute. Não dá, né? Entendeu? E quem viveu o começo do ano passado, né, Ju, Mari, a gente viu discussões no grupo muito fortes de pessoas que não concordavam com o que estavam estudando conosco. Não, é verdade. A gente aceitava, no começo, isso só mudou quando o EPT surgiu. Aí a gente botou a regra. Aí todas essas pessoas não se inscreveram no EPT. Sabia? Nossa. Mais de 40 pessoas, 30, 40, eu contei uma vez. Muita gente. As pessoas saíram, porque... não, essas me ligaram, falaram comigo, não sei se chegou a falar com a Juliana, falou com outras pessoas... Sabe? Por quê? Porque a gente botou regras que são aquelas que vocês aceitaram, em termos de adesão. Que não tem nada de absurdo. Ninguém está pedindo para você dar o sangue. Se a gente pensar em termos do grupo, qual é o nosso objetivo do nosso grupo? Estudar o espiritismo dentro das obras de Allan Kardec, né? Porque foi ele que fez a codificação do ensinamento dos espíritos. Então, para a gente poder compreender o espiritismo, a gente precisa estudar Kardec. Então, essa é a proposta, né? Só que ali estava numa outra fase, uma fase de elaboração. Mas Kardec não queria que o espiritismo se tornasse uma religião. Quando ele propõe um método de estudo, de observação, ele está trazendo o espiritismo para o campo da ciência, né? Das ciências positivas, que vão buscar as leis e as causas que regem os fenômenos. E o objeto dele de estudo é a alma desencarnada, é o espírito. Ele quer entender. Porque né, ele vai falar, a ciência, ela já respondeu as questões materiais. Mas e as questões que correspondem à questão do princípio inteligente, da alma, do espírito? Existia o quê? O entendimento da igreja e a questão do materialismo, que vai dizer que é o nada. Então, quando Kardec propõe um método, e a gente vê bastante ele, né, enfático nisso, eu preciso de um método, porque o espiritismo vem como uma ciência, responder, né, quais são as leis que regem o mundo moral, como que
está a condição dessa alma? Existe céu, existe inferno? Então, quando a gente vai entrar num estudo científico, ele tem que ter regras, né? Método, para se poder ter seguir aquele objeto de estudo, aquele objetivo. No meu entendimento é esse. É isso. Né? Mas não no sentido de uma coisa rígida, você não estudou as obras, então você não pode participar. Mas existe essa classificação diferente, né? Então, para eu poder participar de um trabalho, talvez ali mais mediúnico, mais específico, eu preciso primeiro ter um pouco de entendimento, um entendimento inicial, para que depois eu adentre nesse estudo mais científico, mais aprofundado, porque era através né, das comunicações, das palestras que ele chama, que ele vai fazer a elaboração comparando, né, um trabalho com o outro, de vários centros, de vários lugares. Porque, na verdade, Ju, naquele primeiro livro do Kardec, né, O que é Espiritismo, tem um diálogo dele com uma pessoa que quer ingressar e que é uma pessoa que não acredita, ele, na verdade, quer ingressar para poder se posicionar contra, ele já era uma pessoa que tinha essa intenção, fica meio que claro isso. E aí, Kardec faz uma verdadeira sabatina. Eu acho que aquilo talvez realmente coubesse para aquele momento, né? Porque era alguma coisa, informação. Ele não podia admitir uma pessoa que realmente fosse contrária no nível de pensamento ao que eles estavam falando, porque ele estava ainda, como você acabou de colocar, ainda descobrindo o método, vendo de que forma isso tudo ia ser feito. Ele não podia permitir que alguma coisa afastasse ele desse caminho. Agora, mas tudo bem, eu até entendo isso aqui, né? Assim, eu não sei em que momento a gente coloca. Eu sou honesta em te dizer, Satiro, que quando eu li as coisas todas para participar do EPT, se eu não conhecesse o grupo, eu não teria entrado. Sim. Porque, assim, realmente, eu li e pensei, bom, é um grupo sério, estudioso, porque se fosse um outro, porque ele te deixa muito de saia justa. Né? Kardec. Tudo aquilo que está lá está escrito aqui adiante, nas próximas páginas. Então, é por isso, eu até puxei essa nossa conversa, foi bem em cima disso. Mas é isso porque, mesmo. Assim, até que ponto algumas pessoas poderiam ter a oportunidade de vir a amadurecer a ideia se tivessem, talvez, entrado e tomado conhecimento, né? Que hoje nós temos já a doutrina codificada, né? Nós estamos num outro momento, né? E eu acho que hoje realmente a gente já tem, que nem muitas vezes a gente comenta, a gente não discute isso ou aquilo. Eu sou favorável à ideia de que a gente discute tudo. Sim, eu acho que você eu acho que a gente discute tudo, só que o foco é o que a Juliana falou, o enfoque que a gente dá é voltado para algumas regras e algumas condições e alguns textos, algumas tem que ter limitações. Porque, por exemplo, a gente busca, assim, ó, o que eu entendo, né? É uma opinião pessoal minha. Então, quando a gente vai, Kardec está colocando ali, a universalidade do ensino dos espíritos tem que prevalecer a opinião pessoal de qualquer trabalhador que está ali elaborando o trabalho junto dele. Porque o espiritismo vai se formar numa opinião pessoal. Então, quando a gente, né, fez essa proposta do EPT, e a gente faz muito isso, né, no estudo da Gênese, que aí já a gente está estudando a obra mesmo, então surgem dúvidas entre nós. Então, onde a gente vai buscar referência para compreender aquele item? Em Kardec, e aí a gente se divide, cada um vai pesquisar, tipo, um artigo da Revista Espírita ou numa outra obra de Kardec, mas aí não traz uma opinião pessoal de um outro médium, de um outro espírito, porque a gente quer compreender aquilo que Kardec e os espíritos trouxeram de informação sobre aquele determinado tema. Isso. E aí, se eu não me engano, a gente esclarece de que esse regulamento que a gente pede que as pessoas aceitem na adesão, se eu não me engano, está escrito lá, não é ditado por ninguém do EPT. São condições que são colocadas por Kardec para estudar o Espiritismo. Está aqui nessa obra.
A gente tirou tudo daqui. Então, Kardec, eu volto a te perguntar, Satiro, será que essas instruções de Kardec continuam sendo exatamente iguais nos dias de hoje? O que a gente acreditou é o seguinte, é que elas seriam suficientes para a gente ver quem realmente está interessado em estudar e ficar no grupo. Tanto que nós temos 60 e poucas pessoas no grupo. Entendeu? E a gente não limita o estudo de ninguém de forma nenhuma. Inclusive, a gente abre todos os nossos estudos para quem não quer estudar com a gente, não quer aceitar, tudo bem, mas o estudo está lá. Quer ver o estudo, pode ver todos os estudos. Sim, e a gente, inclusive, se alguém questionar alguma coisa que não seja do grupo, a gente vai atender essa pessoa, vai debater. Um de nós vai, com certeza, vários de nós vão fazer isso. Não tem uma pessoa responsável por fazer isso, porque o grupo vai fazer isso. Entendeu? Naturalmente, agora, a gente faz agora isso. Fica claro para mim, porque pelo menos ele não atrapalha no dia do grupo, mas ele tem acesso. E se dia ele entender, total ele acesso. pode no grupo. Total acesso. A gente dá todos os materiais que nós usamos aqui são para serem disponibilizados para qualquer pessoa que nos peça. Não tem nada que é exclusivo do nosso grupo. Nenhum material é produzido para a gente, seja uma apresentação, seja um artigo que a gente estuda e a gente recorta o artigo. Não interessa, a gente disponibiliza esse material todo, a gente está no processo de disponibilizar. Né? Vamos criar uma biblioteca, vamos abrir esse material para todo mundo, não vai ter exigência nenhuma, quem quiser entrar lá vai poder pegar o que bem entender. Então, assim, você não tem a necessidade, se você não concorda, você pode continuar estudando até o dia. Agora eu quero entrar, entra. Agora eu quero sair, sai. Agora eu quero entrar de novo, entra. Não tem o menor problema, entendeu? Quer dizer, a única condição é que você saiba da regra. Por quê? Porque realmente existem situações como essa que a gente falou. A gente teve várias pessoas que a regra não existia, nós não expulsamos as pessoas, nós só melhoramos o regulamento para que, dentro de Kardec, quando a gente recebeu o Nem Céu Nem Inferno, que a gente leu, a gente percebeu que Kardec usava esse método. Entendeu? Ao ponto de ter lá no regulamento da sociedade que certas pessoas, em certas condições, podiam ser expulsas do grupo. Literalmente. Mas e a fraternidade? E a fraternidade com quem quer estudar com aquele foco? Tem muita coisa nessa questão da organização, porque é o seguinte, se você bota uma pessoa num grupo e essa pessoa não se encaixa, mas ela permanece no grupo, o grupo perde um pouco de unidade, de uma série de coisas. E lembra o nosso objetivo final qual é? É chegar na pesquisa. Como é que eu chego na pesquisa se eu tenho uma ou duas pessoas só que ficam falando, uma ou duas que ficam estudando, 3 ou 4 que ficam arrumando confusão? Quando é que a espiritualidade vai achar que nós somos um grupo sério? Quer dizer, nós não somos aqui um grupo mediúnico, mas abriremos grupos mediúnicos. Quando a gente abrir os grupos mediúnicos, as pessoas que formarem esses grupos têm que estar com o mesmo nível de conhecimento, entendimento, tudo mais. Esse é o nosso objetivo, é o nosso planejamento, pelo que a gente estudou no Nem Céu Nem Inferno, antecipadamente, para poder construir o material, entendeu? E aí tem muito trabalho, inclusive na parte de fazer o contrato social da empresa, porque isso vai ser uma empresa, vai ser registrada. O EPT vai ser registrado, entendeu? E tudo isso está sendo estudado. O Lucas está ajudando, a Sueli ajuda um monte, tem uma outra pessoa que é advogada que quer vir participar, o Arthur tá botando recurso nisso, está todo mundo estudando isso daí. Mas vamos em frente, que tem muita coisa boa pela frente aí. O que eu chamo a atenção foi isso que eu falei. Primeiro, a gente viu isso aqui. Os objetivos do grupo iniciais de Kardec, que perdeu-se a universalidade, né? Vem do ensino, vem do estudo, ponto final. Tudo é centrado no estudo. Digamos assim, as pessoas vão compreender melhor só se elas estudarem. Por osmose não dá. Entendeu? Não tem como. Você vai ter que estudar, você vai ter que compreender e botar em prática, não é só estudar, né? Fazer, ele fala aqui, né? Até ele fala aqui nesse trecho que eu estou aqui.
No capítulo, tá vendo? No capítulo 29, estão reunidas orientações que, entre outros pontos, requerem perfeita comunhão de vistas e sentimentos, olha só, cordialidade recíproca, o único desejo de se instruírem e melhorarem pelos ensinamentos dos bons espíritos. E aí fala, também a prevenção contra desarmonia, obsessão, falta de unidade quanto aos princípios, reconhecimento pela lógica e afastamento das más comunicações. Tem que haver esse entendimento, tudo isso tem que ser entendido e vivenciado pelo grupo, né? E aí, realmente, é o que eu falei, quase 40 pessoas não continuaram conosco estudando. Estavam estudando a Gênese e foram embora. É a opção de cada um, entendeu? Quem quer estudar, ficou. E outros estão entrando. Mas terão a oportunidade, como você Todo disse, mundo tem a oportunidade. de ver o grupo trabalhando e, se quiser, voltarem. Eu acho que é isso que é importante. Esse que é o ponto importante. Ninguém fechou a porta para ninguém. Até porque não tem um dono aqui, não tem nada. Somos nós que todos que fazemos o grupo. Vamos em frente? Até para pensar na frase de Kardec, né? O Espiritismo é o campeão absoluto da liberdade de consciência. Cada um é livre para fazer as suas escolhas. Quem quer estudar, estuda. Quem não quer, né? É uma opção e a gente respeita. Mas o objetivo nosso aqui do EPT é sempre fundamentar o estudo nas obras de Kardec. A gente não quer perder essa essência, né, de buscar esse estudo somente nas obras de Kardec. Buscar o entendimento do espiritismo, né, na Revista Espírita, em todas as obras que a gente tem acesso. Isso. É isso mesmo. E ter oportunidade de praticar, né? É meio complicado praticar isso que Kardec propõe. Não é fácil, não, mas a gente está tentando botar em ação para ver como é que funciona isso, né? E essas dúvidas que você teve, Carmen, a gente teve um monte, né, Ju? Eu, você, ela, e depois eu, o Arthur. E aí, quando a Sueli entrou, ela questionou, a gente explicou tudo para ela, trocamos ideia. E quem quiser ir para o grupo de administração e gestão, pode vir, estamos precisando de ajuda, principalmente se for advogado aí, para a gente pensar, entendeu? E ver isso daí, porque tem muita coisa. E a gente vai ter que aceitar uma lei, um contrato heterônomo, porque a lei é heterônoma, entendeu? Paciência, a gente está adequando as formas, mas a gente vai continuar agindo na prática dessa maneira que a gente age hoje, quando o nosso contrato social sair. Né? Vamos seguir? Tem bastante coisa boa pela frente. Viu, Satiro? Que o nosso grupo tem que constar estudar Kardec, sabe, eu penso que é consenso. Agora, a forma, temos que adequar à época, né? Como vocês disseram aí, a doutrina estava sendo elaborada, né? E esse trecho que nós lemos aqui era para os grupos de pesquisa, né? Isso. Trabalhar com os médiuns. Já existiam uns princípios e continuaria a ser dado possibilidade de virem outros, que deveria ser universalidade, né? Sim, mas assim, a universalidade... Depois que começaram a surgir os grupos de ensino. Até o Lucas coloca aqui que hoje os centros ficaram só com grupos de ensino. Deixou de ter grupo de pesquisa. A universalidade, justamente. Mas na época não era assim, né? Mas a gente vai ver mais adiante toda a parte da proposta de Kardec para a direção coletiva. Aí sim é onde o EPT se embasa. Mas a base dessa direção coletiva é essa que a gente viu aqui, resumidamente. Entendeu? É o estudo. Então, é verdade, Satiro, mas hoje é outra época, né? E com isso você quer dizer o quê? Eu quero dizer que as pessoas que se dizem espíritas, elas têm um entendimento equivocado do espiritismo. Então, a gente vai ter que ter paciência, né? Mas a gente tem paciência, não tem? A gente tem bastante paciência. Para elas entrarem,
porque o que aconteceu é isso, perdeu-se, né, perdeu-se a linha da pesquisa, da ciência, da filosofia, e entrou a religião. Aí as pessoas que não ficaram conosco é porque elas se sentiram assim profundamente ofendidas, porque a gente falava que não era para... O espiritismo não estava na obra do Chico, não estava na obra do Divaldo, está na obra de Kardec. Isso. Né? Mas ninguém foi, início, mas assim, ninguém as foi, pessoas... Mas ninguém foi expulso. Só que as pessoas querem trazer elas queriam trazer para dentro do EPT a religiosidade, todos os erros. Mas com certeza, essas pessoas não entenderam. Não o que acontece nos centros espíritas hoje. Hoje, as pessoas vão no centro espíritas, estudam a doutrina espírita e falam assim: mas não tem nada demais casar na igreja. Mas não tem nada demais fazer isso. Quer dizer, virou o espiritismo a moda de todo mundo. Por quê? Porque não se tinha o entendimento que a gente está tendo agora. Justamente. Mari, boa noite a todos. Desculpa eu estar entrando agora. Boa noite, Ju, Satira, todo mundo. Oi para vocês. Sabe, Mari, tem um aspecto muito interessante em tudo isso, que é assim. Veja, eu dou aula para o 3º ano de aprendizes do Evangelho, mas eles quiseram, nas férias, tínhamos 2 opções, ou tínhamos férias, ou se quisessem, eles quiseram que eu falasse um pouco para eles, né, do livro Nem Céu Nem Inferno, de todo esse momento de recuperação que nós estamos vivendo, da essência da doutrina espírita. E isso que você estava falando, que Satiro falou, é assim, infelizmente, boa parte, né, dos espíritas tiveram acesso à doutrina espírita pelos livros de André Luiz, pelos livros de Chico, né? Tanto que quando eu comecei a falar, um dos alunos até falou, mas as obras... E aí começou todo aquele discurso que a gente já sabe, mas as obras de Chico, as obras de André, por quê? Existe um viés muito grande nessa história. Infelizmente, nós deveríamos aprender a doutrina espírita através das obras de Kardec, essencialmente. Primeiro, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, assim vai. Mas por isso que dói, né, no coração quando as pessoas dizem assim, as obras complementares do Espiritismo, como complementares? Kardec já estava pronto, não é obra complementar, pelo amor de Deus, né? Porque as pessoas acham que elas, lendo primeiro André Luiz, e, enfim, e todas as obras mediúnicas que se tem, até aquelas com as mais absurdas histórias e fundamentos, depois elas podem entender Kardec, sendo que é exatamente o contrário. É preciso primeiro ler e estudar profundamente Kardec, para que depois se possa compreender as obras mediúnicas, né? Então, essa minha turma, aos poucos foi entendendo tudo isso, né? Esse aluno principalmente, a ponto de essa semana que entra é a última, né? Que eu fiz 4 aulas sobre o Nem Céu Nem Inferno, contei para eles toda a história do golpe, etc, etc. E aí eles querem continuar isso em dezembro ou montar um grupo de o Nem Céu Nem Inferno, enfim, eu vou mandar eles para cá, né? Do livro Nem Céu Nem Inferno. Então, mas para tudo isso nós temos que ter realmente uma condescendência muito grande, porque são anos e anos em cima desse ranço, desse vício, né? Uma vida, né? E de uma vida toda que aprendemos assim. E nós, que estamos tendo a oportunidade desse despertar, podemos, com essa condescendência, eu diria até com uma certa compaixão, entre aspas, poder incluí-los em tudo isso, né? Então, quando a gente começa, o Paulo tem nos ajudado muito nisso, e quando a gente começa a rever gente, lembra que nós aprendemos o que era karma? Lembra que a gente aprendeu ação e reação, que é levou, pagou, levou, tomou, bateu, tomou? Não é assim, e por aí vai, né? Que tudo isso, tudo a gente já sabe nesse nosso grupo. Então, eu vejo assim,
esse viés foi um viés que fez um mal terrível ao espiritismo aqui no Brasil. E nós só vamos conseguir ir desconstruindo tudo isso com muita calma, com muita ponderação, né, com muita sabedoria, mostrando, né, toda essa ressignificação, né? Mas é isso, as pessoas às vezes se ofendem. Você está querendo dizer que as obras do Chico, as obras generais... Não, gente, eu não estou querendo dizer nada. Eu estou querendo dizer que eu já vi dirigente de turma que não sabia que eu estava atrás deles para atravessar a rua, dizer: eu não tenho tempo para estudar Kardec. Você acha que eu vou estudar Kardec? Eu não tenho tempo. Quer dizer, a gente não... Eu tenho um modo de ver particular que, assim, eu não tenho que entrar em discussão com essas pessoas, mas, às vezes, numa conversa, sabe? Às vezes, numa atividade que você... Mas você já leu o que está acontecendo? Não, mas isso é tudo novidade. Mas você já leu? Antes de você formar a sua opinião, tome conhecimento, né? Tome ciência, né? Então, é assim que eu vejo, né? Eu vejo até porque a casa onde eu trabalho é assim. Então, nós vamos ter que, como nós fizemos uma tentativa, não deu certo, né? E fizemos uma proposta belíssima, não deu certo, houve rejeição, e por incrível que pareça, do grupo de médiuns, né? A turma de aprendizes adorou, não via a hora de começar a usar. Quando que a gente já vai poder começar a implantar? Não, gente, calma, não é assim. Mas o pessoal do grupo de médiuns fez uma resistência, entendeu? Terrível. Então, nós deixamos a coisa sentar e estamos fazendo por outros caminhos, como o curso das obras de Kardec, enfim, criando grupos de estudo dos livros, né? Porque tem que ser tudo muito devagar. É trabalho de formiguinha, não é isso? Deixa o Alisson falar, pessoal. O Alisson levantou a mão. Fala aí, Alisson. Isso aí que todos vocês estão falando é uma coisa que eu também venho pensando, inclusive, até pensando na questão mesmo do ingresso, né, das pessoas ao EPT, porque por ser um ingresso via internet, né, não tem alguém do lado ali explicando, né, isso acaba também dificultando um pouco, né? E aí talvez, assim, até pegando o que a Marineuza estava colocando, de fato, talvez a gente vá precisar repensar algumas coisas para a gente trazer isso para esse contexto atual, que é esse contexto de que o espiritismo ele é muito diferente daquilo que Kardec criou e conviveu à época dele. E aí, assim, até 2 exemplos assim que eu vivenciei, que recentemente, até lá no Instagram, na conta do EPT, que uma conta lá que a gente segue publicou um capítulo adulterado do Céu e Inferno. Aí eu fui lá com todo jeito e tal, e coloquei o capítulo, o item lá, que era o item correto. Aí o administrador da outra conta falou assim: olha, tem esse artigo aqui que fala que não foi adulterado e papapá, inclusive citou uma pessoa lá. Aí eu falei: obrigado, deixa eu ler o artigo. Eu fui lá, li o artigo, assim, é o marabalismo de sempre, né? Inclusive a pessoa que ele cita, que foi o Charles Kempf, está no processo de auxiliar no restabelecimento, né? Então, assim, a pessoa estava ali completamente fora do que de fato estava acontecendo, né? Inclusive citando, tipo assim, né? Que até um termo aí da filosofia, acho que da filosofia, né? Ele fez um apelo à falácia da autoridade, né?
citando o Charles Kemp, para, tipo assim, olha aí, ele tá meio que concordando com essa história de que não foi adulterado nada. Aí eu falei, não, mas o Charles Kemp, inclusive, ele trouxe documentos e está corroborando com provas materiais de que isso ocorreu. Então, de fato, eu imagino que a gente vai ter que ter essa análise, e aí, já finalizando, de repente, uma coisa que né, dentro do meu trabalho, assim, né, da minha formação, a gente procura fazer, é tentar entender qual que foram os pontos de rejeição das pessoas, né? Por exemplo, um que me chama, inclusive, Satinho, depois a gente pode até conversar mais sobre isso. Um que me desperta um pouco de preocupação é exigências de alguns dados na hora do preenchimento, inclusive a questão do CPF, que isso, até pensando, se de repente o CPF pode ser substituído por um outro documento. Não, a gente olhou na parte legal e vai ser necessário ter uma legalidade. Para ter uma legalidade, eu não posso pegar o teu nome errado, tem que ter um documento. Tudo isso será feito, vocês que assinaram o termo de adesão, haverá um termo de adesão que vocês assinarão, parecido com esse. Entendeu? Quando o EPT for formado legalmente. Agora não, a gente está em processo de formação, né? Todo mundo vai haver um evento, vai ser mostrado para quem participa do EPT, como vai ser feito, vai ser aberto, os advogados vão estar junto, as pessoas, como fazer isso, então tudo isso vai. Só que para haver uma legalidade do grupo, é mais ou menos assim: se você fosse filiar, fosse associar a um centro espírita, você não tem que dar o CPF? Felizmente, a gente está no mesmo caminho. Senão, não há legalidade. Não há... Por exemplo, você me dizer, eu sou o Alisson e aceito que você... Já começa por aí. Aceito que você use minha imagem. Só isso não dá. Você tem que me dar um termo completo, quem é o Alisson, identificado, qualificado, e aí você tem que aceitar aquilo. Temporariamente, aceitar dá. Mas futuramente você vai assinar, dizendo que eu posso usar a tua imagem. Você tem que me dar o direito de imagem. Quando a gente começou, essa mensagem que aparece pelo próprio aplicativo, está se iniciando uma gravação. Você mesmo agora autoriza. Não tinha essa mensagem pelo Zoom, quando a gente começou lá o ano passado, nos nossos estudos. Então, a gente, né, usa a imagem das pessoas nossas, né? Porque a gente publica no YouTube, a gente disponibiliza o estudo abertamente. Né? Abertamente. Então, essa foi uma preocupação nossa, de que todos estivessem cientes que é feita a gravação, que a gravação é disponibilizada e que todos que estão participando estão concordando, estão compreendendo que isso legal, né, vai ser gravado. Legal. Isso é um requerimento Porque depois legal, se a pessoa entra, né, com um processo ou com alguma questão jurídica, então a gente também tem essa preocupação, tanto com a gente quanto com vocês. Né? Porque assim, de repente você entra num grupo e não tem a ciência que isso está sendo gravado, tem gente que não gosta, não se sente à vontade em participar de um grupo e que a sua imagem esteja disponibilizada na internet, por exemplo, com acesso a qualquer pessoa. Então, essa foi uma principal preocupação nossa, de que as pessoas, né, soubessem disso, porque a gente não faz nada obscuro, que não seja comunicado, verbalizado e concordado entre todos que participam do estudo. Essa questão mais que eu levantei mais foi para ver, né? Porque aí, assim, eu já usei termo de uso de imagem, que eu usei o número de identidade
da pessoa. E não usei o CPF. Mas assim, é uma coisa assim que, né, eu perguntei advogado e tal. Mas aí, como vocês têm todo esse suporte e tem uma abrangência maior, né, do que aquilo que eu já fiz também, né? Então, eu levantei mais isso para pegar justamente essa questão que a Marineuza trouxe, né, de entender os empecilhos, né? E às vezes a gente vai precisar dar um passo para trás, não no sentido jurídico, né? Porque aí você abre brechas, né? Brechas muito perigosas, mas de repente fazer uma reanálise para de fato poder né, tratar esses empecilhos mesmos, né? Porque as questões espíritas, por exemplo, do estudo, qualquer pessoa que colocasse ali, eu não tenho entendimento profundo do espiritismo, isso não era um impedimento que a pessoa participasse do grupo. Isso. Né? Agora, uma outra questão que é fundamental para a gente, né, enquanto está ali na parte do comitê, na parte administrativa, jurídica, é a lei LGPD, a Lei de Proteção de Dados das Pessoas. Então, tudo isso foi um cuidado que a gente que está aqui do outro lado, a gente tem que ter. Que alguns de nós, vamos esclarecer bem, algumas das pessoas que estão no EPT, não existe nenhum gerente administrativo aqui, alguns de nós foram aconselhando. Então, né, foram dizendo, por exemplo, a advogada que falou para a gente do direito de imagem já saiu do grupo ano passado, foi a Mônica. Ela saiu do grupo. Ela não quis continuar com a gente, mas ela foi a que aconselhou a gente. Por quê? Porque a gente teve um chilique de uma pessoa que participava e que queria que todas as aulas fossem encerradas, fossem todas tiradas da internet. Quando ela foi avisada desde o começo, embora não houvesse claramente mas em vários vídeos tinha lá dizendo que estava sendo gravado, e desde o começo foi discutido isso, até o formato. Então, assim, aí a gente começou a receber aconselhamento. Hoje a gente tem uma advogada, especificamente, tem outros que ajudam, como o Lucas, que é um conselheiro nosso, ajuda a gente, né? Ele é conselheiro do EPT, especificamente ajuda muito nessa parte de organização, de contrato legal. Então, a gente escreve, manda o material para ele, discute, está fazendo isso daí já faz um tempo. Agora a gente vai retomar. Tem gente nova que está querendo entrar, que é advogada, que mandou um e-mail para a gente, semana passada, retrasada, que a irmã quer vir trabalhar na área de comunicação e que ela quer ajudar na parte de gestão, que ela gostou, que ela ficou sabendo que a gente está fazendo isso, que ela quer colaborar. Então, são voluntários que vão ter que entrar. Mas no final de tudo, o que é importante? É o seguinte, primeiro, o que nós estudamos tem que ficar bem claro. Então, a gente quer estudando com a gente quem quer estudar aquilo. Se você quer estudar outra coisa, você é livre. Não sou eu que estou te impedindo de estudar. Só não traz aqui para dentro. Mas eu vou levar aí para dentro. Vai ser expulso, se insistir, que está atrapalhando o estudo do grupo. Então, e não é uma decisão do Satiro, é uma decisão do grupo. Nós somos 25 hoje. Está lá o rosto dos 25 caras lá. Se alguém chegar aqui e começar a insistir, entrar toda a aula, querer falar sobre assuntos que não são devidos, sinto muito. Não cabe, entendeu? Aqui, primeira coisa é isso aí. Segunda coisa é a seguinte, todo conhecimento que nós encontrarmos, que nós temos e que nós desenvolvermos, sempre será disponibilizado para todo mundo. Não existe nenhum arquivo escondido na pasta lá entendeu? Quer dizer, não, todo o material que a gente angaria, que a gente reúne, a gente dá visibilidade e transparência. Não está no nível que a gente quer ainda. Vocês sabem por quê? Porque a gente está desenvolvendo. Né? Eu tive 2 semanas que eu estava brigando com o site. Graças a Deus consegui resolver hoje um problema que houve, que nem foi com o EPT, mas afetou o EPT. Saiu do ar o EPT. Nem foi o EPT. Mas nós vamos ter uma biblioteca, vamos ter uma série de coisas lá. E vamos crescer. Então, esse aí, tudo é voltado para isso. Vamos estudar e pesquisar. Estudar e pesquisar. Eu vejo assim, né? Tudo isso que nós estamos colocando... Desculpa, gente, ainda estou resfriada.
Em relação a tudo que nós vamos estudar, quanto a isso, não tem nem o que questionar, né? Mas o que eu sinto é que, por exemplo, quanto a relação à legislação de imagem, é muito claro hoje em dia. O meu marido foi homenageado no metrô pelos 44 anos de trabalho, convidaram os familiares para fazer um vídeo, eu assinei um termo, que teve um depoimento meu lá, da minha neta, né? Enfim, quanto a isso... Agora, talvez o que nós estamos colocando, o que eu estou sentindo, é de rever, como o Alisson falou, talvez a gente tenha que dar um passinho para trás, entre aspas, é de rever, talvez, alguns procedimentos que engessem demais, talvez, a entrada de pessoas que queiram estar conosco, entendeu? É mais nesse sentido. Eu me lembro muito, e eu me ponho à disposição também... Mas, assim, Marisa, nós estamos abertos a todas as ideias. Todo mundo que está no EPT, mesmo que não esteja no comitê, pode trazer ideias que deveriam estar sendo analisadas pelo grupo do EPT. Então, isso nunca foi proibido de fazer. Agora... Não, quanto a isso, não. Quando eu estou falando em relação, por exemplo, a essas pessoas que na hora H não quiseram entrar no grupo, a gente avaliar talvez a expectativa de motivos, alguma coisa nesse sentido, para ver se a gente extrai algum substrato, entendeu? Em relação... Não há problema nenhum. Por que você não entrou no EPT? Eu não sei como perguntar isso, mas a gente achando uma maneira, vamos pensar. E vamos perguntar para as pessoas e vamos explicar melhor para elas isso. Por isso que existe o site, lembra? O site... tem o objetivo das pessoas irem lá e entenderem quais são os objetivos do EPT. E deu um trabalho danado para colocar lá. E tem muita coisa lá, baseada na doutrina que a gente estuda. Sim, porque, por exemplo, quando a Mari colocou, né, que será que nessa época de hoje nós estaríamos, sei lá, utilizando, não corretamente, não é essa a palavra, mas de forma a otimizar, né, a vinda das pessoas que queiram aprender, enfim, é nesse sentido, né? E aí eu me lembro, assim, só sem querer, eu me lembro muito, quem leu Paulo e Estevão, de uma conversa belíssima de Paulo com Tiago, né? Porque Tiago, em detrimento de poder levar o evangelho de Jesus, ele ainda permitia lá que o povo, né, judeu ainda fizesse algumas coisas, entre aspas, né, ritualísticas, mas que também davam acesso a ele poder levar o evangelho. Então, claro, guardadas as devidas proporções, é nesse sentido. De repente, será que a gente não pode rever algumas coisas que otimize mais a motivação das pessoas a entrarem no grupo para estudar? Porque quanto ao conteúdo de estudo, é inquestionável. Salvo engano, resumidamente, o que nós procuramos colocar lá escrito diz o seguinte: se você quer entrar aqui, você reconhece que a teoria da autonomia de Kardec, que nós nos portaremos através da melhor maneira possível pela teoria da autonomia, autônoma, moral autônoma, entendeu? E que só estudaremos Kardec. Resumindo, é isso que está lá escrito. Agora, o que você vai tirar daí? Que a gente não vai se portar, a gente vai criar uma organização que não vai se basear na teoria moral autônoma. Não é isso, não. Eu acho até que as pessoas... Então, assim, agora a dificuldade, eu vou dizer para vocês qual a dificuldade que as pessoas me disseram. A dificuldade que elas me disseram é isso, é seguir a teoria moral autônoma. Não, mas ninguém é exigente aqui que vai te criticar ou vai te mandar ajoelhar no milho na primeira vez que você errar. Não é esse o ponto. O ponto é que você tem que querer estudar isso. Se você não quer estudar isso... De nós espíritas, nem conhecia, nem sabia o que era a teoria da autonomia. Mas agora já pode saber. Aí você quer saber? Se você quiser saber, vem estudar com a gente. Basicamente é isso. Eu não vejo empecilho nenhum. Desculpem, eu nunca vi empecilho. Em momento nenhum nós criamos condições ou regras para as pessoas ingressarem. Elas entram e saem a hora que querem, do jeito que quiserem. Só tem que estudar o que a gente está se propondo a estudar, que é Kardec. Sim, mas a gente não pode, uma expressão minha, a gente não pode nivelar, entre aspas, as pessoas pelo acesso de conhecimento que nós já estamos tendo a oportunidade de ter.
Mas a gente, Má, quando a gente... eu vou falar o que as pessoas falaram para mim. De dificuldade de preencher o termo, no sentido de não se sentir confortável em colocar um número do documento. E aí, todas as pessoas que trouxeram isso, a gente explicou, por causa da questão da LGPD. Naquela época, aconteceu um fato interno que o Sátiro colocou, e a gente também ficou preocupado. Porque realmente, né, a gente publica, por mais que todas as vezes que o Sátiro ia iniciar a gravação, ele falava, gente, eu vou iniciar a gravação. Sim. Mas aí não se tinha ainda, pelo que eu me lembro, a lei de LGPD, a lei de proteção de dados. E agora existe. E agora existe. Então, a gente consultou o pessoal da parte de tecnologia da informação, da parte de segurança da informação, foi perguntar como que a gente poderia preservar os dados das pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente ter a documentação autorizando o direito de imagem, né? Tanto que a gente, que é coordenadora, a gente assina lá que qualquer material, vamos supor, eu faço os slides da Gênese, então, eu compartilho com o grupo. Todo esse material... ele é gratuito, eu não tenho direito sobre ele, até porque ele é fundamentado na obra de Kardec, não é da Juliana. Não, e a Juliana, no que ela colocou no EPT, passou a ser do EPT. Entendeu? Então, são essas pequenas coisas que são... que a gente que está ali na parte administrativa, a gente se preocupa, tanto com o nome do EPT, como das pessoas. Então, essa foi a dificuldade que trouxeram, da questão do documento. Então, a gente explicou o porquê que precisava preencher por o CPF, né, que a gente tinha feito, autorizando usar a imagem. Teve um outro lado que trouxeram, que foi sim, vou ser bem direto aqui, quero dizer para mim. Por que que nós não estudamos mais o lado evangélico do espiritismo? Por que que isso não está lá? Então, porque, na realidade... Aí eu falei, olha, nós não somos religião. Não, mas nós somos religião. Em lugar nenhum lá diz que... Eu falei, bom, seu entendimento, você pode estudar o que você quiser. Você é livre, eu não estou proibindo você. Só que aqui você não vai estudar esse aspecto dessa forma, a doutrina. Aí não tem saída, entendeu? Aí a pessoa não quer estudar. É o que eu estou dizendo. Agora, tem uma turma que ficou muito impressionada com esse tipo de dado burocrático. Só que não tem saída, mas não tem saída. É o que eu falei para o Alisson agora, para vocês. Quanto a essa parte burocrática, Ju, e mesmo de imagem, eu não estava nem pensando nisso. Eu estava pensando porque, mais... Assim, uma coisa que é engraçada, eu vou te dar um toque. Tá? A Rô tá com a mãozinha. Já vou passar para a Rô. Só para te dar um toque. Vocês têm lá no Noel um termo assinado das pessoas? Imagina. Não, tem... O processo que você pode tomar nas costas por causa disso, você não... Olha, tu vai ter que vender a casa do centro para pagar o processo que você vai tomar nas costas. Qualquer pessoa que apareça lá e você divulgue. Esse é o nível, hoje, com a LGPD. E que as empresas não estão se tocando. Então, assim, aviso o pessoal do Noel. Para de divulgar o vídeo sem autorização das pessoas. Ô, Sátiro, espera um pouquinho. Você ter dado esse toque aí numa hora que não fosse gravado, né? Não, mas... bom, tá bom, desculpa aí, verdade. É que para mim não tem... Para mim é transparência, cara. Eu falo que eu tenho que falar na frente... O problema é quem vai ver esse vídeo aí... Pois é, mas sim, desculpa aí. Mas é a verdade, para todos os vídeos. De repente encontra um cara... O cara está sendo influenciado pelo Wilson Batista, tem bronca do Noel Rosa, pois é. Tem aquela pendenga da MPB. Deixa a Rosângela falar. Traz para o campo do Sensata, já viu? Em relação, não é a isso, não. Quando você falou termo, eu achei que se tinha um termo de adesão a estudar no grupo. Quanto a vídeo, não, claro que tem. Tanto é que quando entrou a... Lá tem uma parte que é importante, que é a adesão aos princípios da doutrina espírita, que estão aqui no livro. Esse aí está lá. Então, agora, em relação, né, à imagem, essas coisas, não. 2/3 do termo é burocracia. A imagem, se você for menor de idade, que nós não temos nenhum, você tem que assinar um termo, o seu responsável tem que assinar, está lá, porque também é lei,
entendeu? Você não tem legalidade para assinar, se você é menor, é o quê? É imagem. Se você quiser ser voluntariado, você pode preencher, se não, pula. Está lá, escrito claramente. Na realidade, né, essa coisa de direito de imagem, tudo isso aí, assim que entrou a legislação, né, tudo bem. Quanto à documentação também, na realidade, eu imaginava que, vamos dizer, a resistência das pessoas em entrarem no EPT era em relação a gente estudar só Kardec, entendeu? Então, era isso que eu queria saber. Ah, sim, mas isso aí existe também. Então, era, na minha realidade, Isso existe mesmo. A proposta do grupo é só Kardec. Aí a pessoa quer estudar André Luiz. A gente falou, olha, depois que a gente acabar Kardec, daqui a alguns anos, a gente vai olhar para as outras obras. E agora? Agora não. A proposta é essa. Não tem André Luiz, não tem Chico, nada contra nem a favor, muito pelo contrário. Vai lá, Rosângela, desculpa aí. Me parece que o EPT ele partiu do princípio de que nós estamos buscando entendimento na ciência filosófica de consequências morais. E assim, eu queria dizer a minha dificuldade quando eu soube do grupo de vocês, que eu vi uma live, né? E eu falei assim, puxa, era esse grupo que eu estava procurando, né, para participar. Porque desde 2015 eu comecei a ler o Paulo, né? Então, assim, enquanto não tinha pandemia, eu estava aqui no Centro Espírita que eu participo. Mas agora que a pandemia parou, fechou. Aí eu estava em busca de um grupo para eu poder estudar pela internet. E que fosse para conhecer essa moral autônoma, para conhecer o espiritualismo nacional, para conhecer a Gênese. E depois, né, a gente ficou sabendo ainda que tinha o céu e o inferno, que foi os dois adulterados. E, assim, a minha dificuldade em fazer a inscrição pelo site é que eu não sei manipular essas coisas de internet. Eu tenho 2 filhos adultos e eles me ajudam. E eu tenho uma dificuldade danada. E de mexer em e-mail, eu só mal mexo no WhatsApp, eu assisto as coisas no YouTube, eu sei colocar para assistir, né? Eu tenho essa dificuldade. E, assim, as perguntas que tá lá, eu não tive problema de responder, porque eu conheço a literatura do Paulo desde 2015, e eu já tinha lido todos os livros de Kardec pelo menos uma vez na vida, né? Eu estou na doutrina há 21 anos, mas eu li só uma vez cada um deles. E a Revista Espírita, de vez em quando, eu folheava. Isso. Agora, imagina uma pessoa que participava do Centro Espírita como colaborador e que não participava dos grupos de estudo e que estava ali de boa vontade, participando do passe, né, fazendo volume ali, e que agora ela só tem para fazer estudo pela internet, porque a Casa Espírita está fechada. Aí ela falou assim, poxa, acho que eu vou estudar então agora, né? Aí ela chega lá no site e ela vai ler as coisas. E se ela não lê o Paulo, ela nem tá sabendo que foi adulterado o livro Céu e Inferno. Então, assim, acho que tinha que ser mais específico, considerando esse público que não sabe, gente. Sabe, que não sabe. Por exemplo, colocar lá o interesse do grupo é estudar moral autônoma. Mas, tipo assim... para quem sabe, para quem já sabe mais ou menos o que é moral autônoma, ou quem nunca viu na vida, tem que ter alternativa, sabe? Até mesmo para vocês verem o perfil da pessoa. E eu acho que com toda a gentileza, assim, conforme a pessoa vai participando dos nossos estudos, ela vai captar. Sim. Ela pode até falar assim, poxa, por que vocês não estudam o evangelho? Aí, né, o grupo de maneira, né? Não, então nós temos que pegar essa abordagem de abrir para as pessoas, explicar melhor e colocar em algum lugar no site, por exemplo, fazendo a campanha. Por isso que agora a gente tem uma pessoa que está ajudando na divulgação do nosso grupo, que é o Alisson, que está ajudando com muitos materiais legais. A gente, sexta-feira, tem uma reunião, vamos entrar, vamos divulgar, criar conteúdos que atraiam essas pessoas e, inclusive, Alisson, colocar conteúdos não só no site, mas na divulgação, que mostrem para as pessoas que elas têm caminhos. Por exemplo, olha, se você quiser trocar uma ideia sobre como é que a gente faz no EPT, ou precisar de uma ajuda para se inscrever, aqui, ó, faz isso aqui, entendeu? Na verdade, só que aí tem um outro, só que aí agora eu vou dizer, tem um outro problema, entendeu? Precisamos de voluntários para fazer tudo isso aí. Se eu soubesse, eu voluntariado. Porque as ideias, eu tenho uma lista aqui.
instrução a perceber o site. O que o site está pedindo para você? O que ele está perguntando? Sabe facilitar o entendimento? Então, aí a gente tem que fazer, tem que ter mão de obra para manter, para fazer, para pegar a ideia e transformar no material, para explicar. Isso daí a gente está fazendo. Crescemos muito e vamos crescer mais ainda, entendeu? Agora, Satiro, em relação à doutrina espírita, a gente não pode fazer isso diante de tantos conhecimentos que a gente está tendo, a gente não pode ser cegos conduzindo cegos. A gente não pode fazer isso. A gente tem que conhecer a moral autônoma, o contexto lá do século XIX, sabe? Os 2 livros que foram adulterados. A nossa colaboração é que assim, a nossa colaboração para isso é abrir grupos de estudo. Acho que nós estamos começando a cumprir esse espaço. Mas eu queria um outro método. Por enquanto, a gente não tem outro método, é só grupo de estudo. Satiro, isso que a Rosângela acabou de falar é muito importante, assim, é verdade. Na minha percepção, né? Não sei se é o caso, aí depois a gente pode até conversar, enfim, fazer todo mundo. Não sei se é o caso, isso que ela acabou de falar, né? De repente ter um estudo introdutório, sei lá, da recuperação da doutrina espírita, aquelas pessoas que não fazem a menor ideia do que está acontecendo e de como ela falou, ela leu o livro do Paulo, nós lemos, nós acompanhamos toda a evolução. Pois é, mas o nosso estudo introdutório é o que é o Espiritismo, que vai começar dia 29. Satiro, dá licença um pouquinho, então. Eu concordo plenamente com Rosângela, com Marisa, tanto é que aqui o próprio texto que a gente leu fala assim que, olha, previa reuniões especiais para instrução de pessoas principiantes no Espiritismo. É isso que, de repente, o grupo tem que montar esse grupo para principiantes e não já começar a contar, olha, foi adulterada, vamos estudar Gênesis, vamos estudar Inicial e Inferno. Gente, vamos nós pensar acabamos assim, de... Como aqui, se a gente estivesse pegando o bonde andando. A gente todos nós somos principiantes do estudo, todos somos estudantes, gente. Não, mas o que é o Espiritismo? A gente não tem que ter essa divisão. Aqui somos todos estudantes, os professores são os espíritos. Se a gente prestar atenção no que está escrito aqui nessa obra, que foi, né, Erasto que colocou dessa forma, e a gente está buscando a essência do espiritismo. O verdadeiro espírita não é aquele que chegou ao objetivo, mas aquele que quer sinceramente atingi-lo, que quer compreender, não, que é a frase que Kardec coloca na Gênese, estudar o espiritismo na sua essência. Não a casca, mas buscar a amêndoa lá dentro. Não existe outra forma de compreender o espiritismo sem ser fundamentado na obra de Kardec, num estudo sério e coletivo, onde todos nós aqui temos a liberdade de colocar as nossas opiniões, as nossas ideias e o nosso entendimento. E nunca foi colocado dentro do EPT, e quem participa dos nossos estudos, né, de sábado, que a gente tem o estudo da Gênese, nunca foi colocado, a sua opinião não pode ser colocada. O que a gente coloca como objetivo é estudar Kardec. É embasar-se em Kardec. É embasar-se em Kardec, né? Então, ele fala aqui, é contra o espírito de oposição sistemática que nós lutamos, contra as ideias preconcebidas que não cede mesmo diante da evidência. Como que você quer estudar o espiritismo fundamentado numa obra de um espírito? É isso que a gente está colocando como premissa de estudo, como objetivo, e a gente não está fugindo aquilo que é o ensinamento dos espíritos. E aqui, no EPT, a gente sempre se coloca como estudante. E se tem alguém que sabe mais do que eu fico feliz que essa pessoa me ajude a me esclarecer. Não, o princípio da cooperação. Não, e né? Se a gente está no mesmo nível, a gente troca ideias. E se tem alguém que não compreende, em todos os nossos estudos, a gente fala, gente, se você tiver uma dificuldade, seja em qual capítulo for, em qual livro for, traga para nós e nós voltaremos, retrocederemos ao estudo até que todos nós, juntos, possamos compreender aquilo que está escrito ali. Esse sempre foi
o debate dos nossos estudos. É que aqui a gente está estudando o conceito histórico do desvio que aconteceu nas duas obras de Kardec, a Gênese e aqui especificamente o Céu e o Inferno. Então, não é um estudo que a gente está focando na questão dos princípios. Ele vai perpassar pelos princípios, mas não estamos estudando de início isso. A gente está buscando a compreensão de... Mas assim, mas Juliana, nós já discutimos isso. A gente pensa assim, mas e a pessoa que não sabe nada? Digamos assim, eu dei esse livro para os meus filhos, que nunca estudaram nenhuma obra de Kardec. Os dois têm 30 anos de idade. Eu dei de presente de Natal de presente de mês passado, quando minha filha esteve aqui. Nem Céu, nem Inferno, com dedicatória e tudo. Eles nunca estudaram. Você vai dizer que eles não vão ter proveito do que está escrito na obra? Vão. Ah, mas se eles soubessem o espiritualismo racional, teriam muito mais proveito. Aí, se eles estudarem a obra de Kardec, vão ter muito mais proveito. Ou seja, e aí é o outro princípio nosso. Nós não paramos o estudo. Nós estamos abrindo agora uma segunda turma do Céu e Inferno. Vamos abrir agora o que é o Espiritismo, que é a turma introdutória. Nós notamos isso no grupo e falamos assim, temos que ter uma turma introdutória em cima do quê? O que é o Espiritismo, que era a obra que Kardec indicava para todo mundo começar estudando. Então, dia 29, a Marisa é uma das pessoas que é coordenadora. Vai começar na segunda-feira o que é o Espiritismo. A gente atrasou por questões mesmo de trabalho, do grupo, de tudo. E aí agora lançamos todos. Vamos ter o Livro dos Espíritos, e vamos ter a Revista Espírita aí em parceria, provavelmente. Esse vai ser, Então, vai ter estudo. E o Evangelho e o Livro dos Médiuns. A gente vai segurar a onda. A gente já explicou por quê. Primeiro vamos estudar, tem muito estudo aí básico, introdutório e de recuperação. Aí a gente vai estudar isso. No ano que vem a gente conversa sobre a continuidade disso, para a gente ter compreensão e voltar a estudar profundamente. Já estamos fazendo isso com o Livro dos Espíritos. Ótimo. Então, assim, não existe... E aí vem uma outra coisa que é o seguinte, eu vou chamar a atenção de vocês, que eu faço isso desde o começo, com todo mundo que é do EPT. Antes do EPT existir. Vocês acham que o EPT tem que ser diferente? Façamos um EPT diferente. Nós somos o EPT. Vocês não acreditam nisso? Não precisa convencer o Satiro, a Juliana, ninguém, não. Traga a proposta, coloque-se para ajudar a fazer, entendeu? Eu falei isso para o Alisson. Aí o Alisson ajeitou, chegou e falou assim, agora eu estou com tempo. Pronto, começou a divulgação, ele instalou o Instagram, fez todo o trabalho que tinha que fazer. Eu queria ter podido começar, embora eu não tenha o conhecimento que ele tem na área. Ele foi lá e fez. Sexta-feira temos reunião. Levamos um mês para marcar a reunião, mas marcamos a reunião na sexta-feira, né, para falar sobre a parte de divulgação, não do EPT, do Espiritismo através das redes sociais. E também tem um espaço lá para a gente convidar as pessoas, alertar elas que existe estudo saindo. Tem estudo, se ela quiser estudar Kardec, vem estudar com a gente. Mas o nosso objetivo é atrair as pessoas pelo conhecimento que Kardec nos dá. Né? Vocês já viram os posts que o Alisson colocou? O que é céu, arrependimento, tudo isso está saindo lá. Né? A ressignificação das palavras, tudo isso está... Tem um Instagram. Vocês sabem que tem uma página do Facebook aberta agora? Do EPT? Espiritismo para Todos Oficial. Aberta, não precisa se inscrever, fazer nada. Não é grupo, é página. Está lá aberta a página. Inscreva-se na página do Facebook. Tem Instagram, já tinha antes. Nunca usamos, agora estamos usando o Instagram oficial. Então, assim, nós fazemos as coisas. Eu dei o exemplo do Alisson no sentido seguinte, eu fiz até onde eu pude. Muita coisa em muita área. Outras pessoas começaram a se juntar. Advogados se juntaram, começaram a ver contrato. Pessoas de design, de rede social, como o Alisson, se juntou e estão ajudando. Eu também queria ajudar. Venha. O Rolim agora propôs fazer o Livro dos Espíritos, a gente vai começar com o Rolim. E estão precisando de coordenadores. Quem quer fazer o Livro dos Espíritos com o Rolim como coordenador? Sexta-feira. Está aí, ó, oportunidade. E o nosso coordenador
não é professor. Você vai ter uma aula com a gente, né, Ju? Só sobre isso. Ninguém aqui, nenhum coordenador nosso tem a necessidade de ensinar nada. Não tem que saber mais que ninguém. Somos todos estudantes. É só um cara burocrático que abre a sala, fecha a sala, dá os recados paroquiais e basicamente é isso. Mas sabe, Satiro, você me fez ter uma ideia agora, né, que é assim, que nem nós vamos começar o que é o espiritismo, né? Posso estar errada, mas o mínimo de preocupação que eu vou ter, no sentido de saber que público nós vamos ter, é quem conhece alguma coisa, quem não conhece nada, quem já conhece, quem já leu livros, para a gente ter, por exemplo, a base, porque, por exemplo, vamos supor, se nós tivermos na população de alunos, tivermos 10, desses 10, 4... nunca, quer dizer, já ouviram falar do espiritismo, mas não conhecem nada, nunca leram nada. Então, é isso que eu quero dizer, a nossa preocupação em saber, né, que nível de conhecimento, de integração, não vamos dizer de conhecimento, que as pessoas têm, para que a gente possa fazer um trabalho bonito, onde todos se sintam integrados, por exemplo. A integração não é feita pelo nivelamento do conhecimento. A integração Então, deixa eu dar um toque. É muito. Se eu estou com alguém que não sabe nada, eu aprendo muito. Mesmo que a pessoa esteja sendo ajudada por quem? Por nós. Então, assim, eu entendi mal o que você colocou, e acho que assim, a gente tem essa preocupação, mas eu vejo que isso está muito enraizado a questão do nosso centro espírita. Quando você chega num centro espírita, é determinado qual livro você pode estudar. Ah, você não conhece nada, então você vai estudar tal livro. Ah, você não conhece isso, então você vai estudar tal isso, e você só vai poder estudar o livro dos médiuns lá no final. Você só vai poder estudar a Gênese lá no final. Isso é uma coisa que está ali enraizada no nosso centro. Ou você só pode estudar a obra de Kardec na sequência do que... Entendeu? O nosso objetivo é acolher. Você entrou... Estamos estudando a Gênese. Vamos estudar. Durante o estudo da Gênese, estou dando o exemplo da Gênese, porque é o livro que a gente mais estuda hoje, né, no EPT. Então, dentro desse estudo, eu não compreendi essa questão do, sei lá, do princípio inteligente, da reencarnação. Então, o próprio grupo se organiza, né, o que a gente divide. Né? Quem está lá com a gente de sábado sabe, o Conde, o Roberto, o Alisson, a Rô. Então, assim, cada um traz um artigo de Kardec que fale sobre aquele tema que gerou uma dúvida, porque a dúvida de um pode ser de todos. E a gente compartilha esse entendimento. Sim, Ju, mas a minha preocupação é anterior a isso. A minha preocupação é anterior a isso. É no sentido assim, quem conhece... O que você conhece do Espiritismo? Que não adianta eu começar a ficar lendo, o que é o Espiritismo, o livro, se algumas pessoas ali sabem que foi Kardec, sabem mais ou menos o que é o Espiritismo. É isso que eu estou querendo dizer. Não é nivelar pelo conhecimento, não é? Não, isso sim. Mas o que é o Espiritismo é a primeira obra do Espiritismo usada por Kardec para introduzir as pessoas, os principiantes no mas Espiritismo. Começa com um diálogo, Satiro, entre o cético, entre o padre e ele, que, de repente, é isso que eu quero dizer, que embasamento anterior que as pessoas têm. Não, nenhum, não precisa ter nenhum. Kardec não escreveu para a pessoa ter embasamento. A pessoa tem que ler aquilo, entender 2% daquilo. Mas o conhecimento, vai ser uma construção. É uma construção de cada indivíduo. Sim, entendeu? Mas bem, você não pode querer começar a trabalhar o raciocínio analítico das pessoas. Não vai, mas... Espera um pouquinho, Satiro. Se elas não primeiro falam o que elas conhecem. Vamos supor que tem olha, eu sei que foi Kardec que criou o Espiritismo, é a única coisa que eu sei. Tá, e... Perfeito. Entendeu? E aí, ótimo, vamos ler o que é o Espiritismo. Aliás, vamos ler o que é o Espiritismo? Não, a pessoa pode começar pela Gênese, se ela quiser.
Ela escolhe o caminho que ela quer. A Cecília colocou aqui, eu às vezes penso que quanto menos souber é melhor, pois vai começar o certo. Ô Marisa, ó, o pessoal antes ia falar de espiritismo, colocava mesa girante junto. Dava como base mesa girante. E hoje a gente que está lendo, né, várias coisas, a gente sabe que não é, gente, mesa girante. Né? Você conhece o espiritismo? Eu conheço, né? As mesas girantes, né? A cesta de bico, né? Os médios. E não é, gente, é tão rico, tão grandioso. Isso daí. Exatamente. Então, mas quando a pessoa fala isso, é só você pegar. Do século XIX, né? Aí você pensa aquele artigo que Kardec coloca na Revista Espírita, onde ele vai diferenciar o espiritismo que nasceu lá nos Estados Unidos e o espiritismo que nasceu na Europa. E trazer essa compreensão para a pessoa. Gente, tem um artigo aqui que talvez possa ajudar, que é o próprio Kardec explicando, né, a diferença, né, de se buscar uma questão pela curiosidade. Eu vou lá porque eu sou um curioso, eu quero ver se o fenômeno, se a mesa sobe ou desce, e você estudar o espiritismo dentro do que ele se propôs, como uma filosofia. Exatamente. Dentro do método científico. A Cristina Sarrafo falou para nós, né? Desse contexto aí. Sim. Agora, posso falar uma coisa que alguém deu uma pincelada aí, talvez não seja nem assunto para hoje, mas você veja, um autor que escreveu tão assim, com racionalidade e exatidão e pragmatismo, tantas obras, vem em uma delas falar de Jesus. Em que momento a gente, nesse estudo, o Kardec introduziu os ensinamentos de Jesus? Porque quando a gente vem estudar com vocês, a gente já trouxe uma bagagem lá desse espiritismo religioso, que a gente entra numa casa espírita e onde só se fala de Jesus. Isso. E aí a gente entra no Espiritismo para Todos e cadê Jesus? Não está aqui, está muito longe. E aí eu fico assim, eu estou muito curiosa, queria muito abordar isso, talvez não seja para hoje mesmo, mas assim, em que momento Kardec e Jesus e o nosso ensinamento, que horas que vai chegar Jesus aqui? Ou não vai chegar, então, porque ele é muito racional? Eu acho que Jesus já está. Neste livro, a gente não vai aprofundar no estudo, no sentido das obras de Kardec, porque isso a gente faz na Gênese. Quando a gente estuda a Gênese, você está lá de sexta, a Gênese, a última parte dela, ele vai falar sobre Jesus. Então, ali naquela obra, a gente está estudando essa parte. E no IPT também, porque a gente está no capítulo 15, no capítulo 16. Aqui, nesta obra, é o que a Rô falou, a gente vai estudar através do entendimento da moral proposta. Mas antes, a gente não chegou nem na parte da moral, da questão que ele entra no capítulo do céu e inferno. Ele perpassou só por esse resgate, porque a gente precisa entender, nesta obra aqui, o que aconteceu com os desvios e compreender o contexto histórico ao qual surgiu o espiritismo, porque isso é fundamental, porque Kardec fala sobre isso em todos os livros, na Gênese, no que é o espiritismo, no livro dos espíritos. Isso, né? Então, a gente busca essa compreensão, porque a gente não tinha essa compreensão do espiritualismo racional, da parte psicológica, porque a gente aprendeu a fazer a leitura pela parte religiosa. E o que ele está trazendo é o entendimento psicológico do desenvolvimento do espírito. Porque a gente perpassa por graus psicológicos para a gente alcançar o estado de espírito puro, o estado de Jesus, um espírito superior. Uhum. Mas se a gente não compreendeu nem o nosso estado, como que a gente vai compreender só o estado de Jesus? Aí fica aquele Jesus religioso, longe de mim. E não um Jesus que veio para me ensinar que se ele conquistou toda essa superioridade moral, fruto do seu próprio esforço, é porque, e a gente tem essa oportunidade através das reencarnações, que não são castigos, são oportunidades de desenvolvimento, ele, por vir aqui, ele está dizendo o que para nós? Eu acredito em você.
Eu acredito na sua capacidade de desenvolver as suas faculdades da alma, a sua razão, a sua vontade, dominar as questões do corpo, porque você não é o corpo, você é o espírito. Mas não é o foco dessa obra, não é e nunca vai ser estudar Jesus, porque a gente vê nela uma obra, principalmente no começo, que traz o contexto histórico, o golpe, a adulteração, o adoecimento de Kardec. Esse é o foco de estudar Nem Céu Nem Inferno, né? E depois a gente vai entrar só pelo capítulo 8, ou a gente, né, para e inicia o estudo do Céu e Inferno e deixa para estudar o capítulo 8 lá, que é o grupo que vai decidir, mas ali no capítulo 8 que ele vai aprofundar nas questões das leis morais, as leis, né, um resumo ali, um fechamento de Kardec em torno disso. Tá. Não. Mas, Janete, ó, Clarice, desculpa, você tem a certeza de uma coisa. Eu estou falando isso porque algumas pessoas também, quando nós começamos a estudar, em alguns contextos, falaram assim, vocês não falam de Jesus, né? Mas você não tem a menor dúvida que a hora que nós entendemos a moral autônoma, nós vamos identificar nos ensinamentos de Jesus plenamente essa autonomia, entendeu? Em várias passagens da mulher adúltera, quando ele diz, vai, não peques mais, né? Constrói a tua vida. É pura autonomia isso, faça as suas escolhas e por aí vai. Então, tranquiliza seu coração, porque a gente vai chegar lá. Há nada que 10 ou 12 anos de estudo não resolvam. Né? Quem está falando? Você tranquilizou, talvez eu vou fazer algo que não tranquilize tanto. Porque, assim, uma das minhas dúvidas em relação a essa questão, né, do Evangelho, de Jesus e tal, ela foi, para mim, solucionada no prefácio do Céu e Inferno, que foi tirado, e depois que eu entendi isso, eu entendi por que tiraram. Porque quando Kardec pega, pelo menos no entendimento, o que ele fala lá no Céu e Inferno, é que quando ele aborda a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa moral cristã, na verdade ele está primeiro pegando o conhecimento ali do espiritualismo racional, né? Porque eu fiquei pensando, por que ao invés dele pegar, já que não queria estabelecer aquilo como uma religião, o espiritismo como uma religião, por que ele foi buscar justamente algo da religião para fazer, inclusive, um livro a respeito, né? Por que não foi lá em Sócrates, em Platão, ou foi no hinduísmo, no budismo, em outros locais, né? Porque eu concluí que, primeiro, que isso era um trabalho ali, né? Um entendimento que a Europa já tinha consolidado. Então, ele parte daquele conhecimento, né? E isso, para mim, ficou clareou um pouco mais quando ele fala lá na introdução, lá no prefácio do Céu e Inferno, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, era o primeiro passo para chegar no céu e inferno. Então, assim, quando eu li isso, pelo menos para mim ficou um pouco claro que muitas vezes a gente entende uma necessidade de se colocar a figura de Jesus dentro do Espiritismo, quando, na verdade, o papel dele é o mesmo papel que foi Kardec, o mesmo papel que Kardec, né? A gente tem uma posição de admiração e de reverência a Kardec, mas não é essa reverência que muitas vezes os espíritas colocam Jesus. Eu acho que são espíritos que vieram abrir caminho e não para ser colocado numa cruz, né, e adorado. Né? E muitas vezes, dentro do Espiritismo, a gente fica vendo muito essa necessidade de personificar
É igual, não sei quem falou aí, Jesus está na moral, está nessa construção da nossa liberdade consciente, na construção da nossa autonomia moral, na construção... Porque senão a gente vai ficar na postura do religioso comum, que fala que... Vou pegar um exemplo extremo, que é uma placa que eu vi uma vez, que era cristãos pelo armamento. Então, assim, não faz sentido, né? Tá certo. Eu ia falar o seguinte, eu vi aqui que no bate-papo aqui, é que a Helene já saiu, Cardoso. Ela colocou assim: eu particularmente integro um NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, justamente por ser voltado só para estudar o Evangelho. Acho ótimo não misturar os estudos. Um só para Kardec e outro só para o estudo do Evangelho. Vou precisar sair, então. Ela está cometendo uma confusão aí. Não faz sentido isso. Não. A confusão decorre o seguinte. Quando se vai estudar o Evangelho, tem que tomar a palavra Evangelho no sentido que é dado, de boa nova. Né? Jesus não criou religião, Jesus não escreveu nada, né? E o que Kardec vai discutir, como Jesus também o fez, quando Jesus fala de Moisés, ele está pegando e tentando fazer que o povo reconstruir o verdadeiro Moisés. O verdadeiro Moisés não é aquele que está naquelas escrituras que ele nem escreveu. Aquilo lá foi escrito em 400, 300 e poucos antes de Cristo. E, quando a gente fala de evangelho, fala mesmo das escrituras, é interpretar no sentido metafísico, não no sentido religioso. A metafísica vem antes da teologia. A teologia foi construída em cima da metafísica, para dar uma base sólida, porque a teologia não tinha uma base sólida. Os pais da igreja vão buscar na metafísica a estrutura teológica, dar um corpo para a teologia. Nós temos que pensar nisso. Se nós analisarmos a coisa do ponto de vista da metafísica, que é o que Kardec vai fazer, Kardec vai trabalhar com um texto que é de uso comum. Qual que é o texto de uso comum? Os evangelhos, entre aspas, canonizados. Nós sabemos que esses daí não são os únicos evangelhos que foram escritos. Não estou dizendo que nenhum é melhor que o outro. O que eu estou falando é o seguinte: esses daí foi o que a igreja deixou de legado. E os que ela escondeu? E os que ela retirou de cena? Também estou dizendo que aqueles lá eram absolutamente verdadeiros? Era a opinião de quem escreveu, baseado na impressão que eles tiveram sobre os ensinamentos orais de Jesus. Orais. Ele não deixou nada escrito. Mas os homens que escreveram estavam tomados pelo Espírito do Senhor. Opinião. Ou lenda, né? Lenda, opinião, lenda, porque nem aqueles textos que nos chegaram são aqueles dos evangelistas. São os que a igreja, através do Jerônimo, resolveu deixar para a gente. Exatamente. Tá bom. Então, essa de estudar os evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está inserido dentro da obra do Kardec, dentro da obra da codificação. Então, não tem como só estudar os evangelhos, a não ser que esses evangelhos que ela citou sejam do Rustang, ou os canônicos. Se for evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo está dentro da obra. Nós não estamos tirando ele fora da obra. Só que é o que o Alisson falou, que foi muito feliz aí. O Evangelho só vai ser compreendido quando a gente tiver
um óculos certo para ler ele. Quais são os óculos certos? A leitura minuciosa, o estudo minucioso do céu e inferno. Aí você volta a ler o Evangelho de novo, é outra visão que você vai ter. Outra visão. É o que o grupo pensou quando a gente... Não é que foi escanteando, foi atrasando o Evangelho, o Livro dos Médiuns. Então, e a maior prova disso é lembrar que dos 3.000 exemplares vendidos em vida por Kardec lá na livraria, editado por ele, 1.000 exemplares foram comprados pelos jesuítas. 1.000. Por que 1.000 comprou ele? Porque ele acabou utilizando da base católica ali, o alicerce, os pais da igreja, para desmontar todos os argumentos deles. Já no título, né? Já no título. E a questão que o Alisson colocou do prefácio, o que Kardec coloca do Evangelho é o seguinte: em o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele vai abordar a obra do ponto de vista específico daquilo que está sendo tratado no decorrer dos capítulos. Então, quando a gente pega a introdução do Evangelho, ele vai colocar qual é o objetivo da obra do Evangelho. Qual é o objetivo de estudo do Evangelho? E mais, por que ele coloca logo no início do Evangelho, que ninguém lê, Sócrates e Platão? Então, na hora que vai estudar o Evangelho, todo mundo pula a introdução, gente. Exatamente. Porque como você vai ler uma obra, você não sabe nem o objetivo que ela foi escrita. Então, ele coloca, podem dividir-se em 5 partes, né? As matérias contidas no Evangelho: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, e o ensino moral. E aí ele vai colocar que as 4 primeiras têm sido um objeto de controvérsia, que é tudo que a gente estuda também na Gênesis, porque ele faz a ponte com esse estudo. Porém, a questão moral, ela foi colocada de uma forma alegórica e não se é bem compreendida. Nem estudada. Ainda se interpreta a moral pela questão heterônoma. Você não tem ali todo o Novo Testamento, né? Eu já digo muitas vezes as pessoas elas não entendem isso também, né? Então, o bom desse estudo aqui é que se a pessoa desmaia, a gente não vê. Ainda mais se está de câmera fechada. Entendeu? Se a pessoa tem um desmaio... Não, já teve o caso da pessoa desmaiar, mas a gente achou que ela estava... O que acontece? Lá no sítio, quando tem começo de estudo, de obras, a gente vê a reação de algumas pessoas que entram lá na casa espírita. Provavelmente elas conhecem o espiritismo, de ouvir falar. Elas vão lá, aí de repente chegou uma das dirigentes e falou assim, então Jesus é o nosso irmão. Não, que falou que Jesus era irmão, não era Deus, o cara quase caiu da cadeira. E foi mais uma vez que eu vi reação semelhante. A pessoa se sente... Com certeza. Como se tivesse dado um bofetão nela. Não, como se fosse... Gente. Eu vou completar para você. Esse tipo de fala... Esse tipo de fala, muitas vezes, é vista por pessoas que não têm ainda compreensão, não está claro, como uma agressão. Pô, eu vim para aqui para ser agredido? Sim, é agressão. Entendeu? É a mesma lógica. Então, paciência, não posso fazer nada. A gente está estudando Kardec, entendeu? Quer dizer, você que está vendo aquilo como o mal que estão tentando fazer para você. A gente não legisla sobre essa parte. Eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte: toda essa discussão, vocês viram como a gente saiu da organização e entrou nos motivos, como aceitar as pessoas. Essa é a parte de organização que Kardec fala, entendeu? Da gente poder, como é que a gente vai transformar essas dificuldades que nós temos e nós vamos resolver juntos, cordialmente, cooperativamente, e vamos chegar ao melhor denominador comum para que a gente possa alcançar os objetivos que nós temos. Entendeu? Porque ficar mudando o alvo, mudar os objetivos é muito fácil. Agora, quando você tem um objetivo que é muito claro, muito objetivo, muito direto,
que é estudar Kardec e utilizar a teoria moral autônoma na organização. Pronto, é só fazer isso. Aí você pode fazer o que você quiser, desde que você faça dessa maneira, entendeu? Desde que você faça dessa maneira. Ah, mas... eu falei, pois é, vamos fazer dessa maneira. Vamos experimentar, botar em ação o que a gente está aprendendo. Porque aí essas dificuldades não haverá, assim, apesar da Juliana ter aparecido algumas vezes aí, mas ela já perdeu, tá? Com aquela auréola, ela já andou perdendo essa auréola. Tá? Ela não é o ser divino iluminado que vai dizer o caminho que a gente vai. Entendeu? Não há nenhum ser divino iluminado aqui que vai dizer para ninguém qual o melhor caminho que nós iremos seguir. Isso é muito difícil. Não, aí você me desculpa. Pronto, a veneranda Júlia é a base psicológica do nosso grupo. Ela é a base. Ela de veneranda. Os alicerces. A veneranda Juliana. Veneranda Júlia. Como a outra que também é do estudo psicológico. Esse aí é o primeiro que vai ser expulso por trazer André Luiz para dentro do EPT. Vai ser expulso. Não é André Luiz. Veneranda não é André Luiz, é Divaldo. É Divaldo, a veneranda. Mas só uma coisa que eu ia falar. A gente tem que tomar... Quando a gente estava lendo aqui o trecho, a instrução é para quem vai organizar e montar, ou seja, para a turma que vai trabalhar na organização da abertura de grupos de estudo. Não é para quem vai lá aprender o que é o Espiritismo, é para quem vai... Kardec está instruindo aquele que já tinha alguma base para ele não se desviar, não se perder, para existir um mínimo de unidade. Essa preocupação, e quem não conhece esse estatuto específico de Viagem Espírita 1882 era baseado para aqueles grupos que estavam se formando, para as pessoas que estavam à frente desses grupos. Inclusive, até poderia se citar aí, como as cartas estão revelando, até para um chamado Rustang, que foi lá convidado para entrar no grupo do Sabó. Então, era para esses grupos que eram essas instruções. Não é para quem está querendo saber o que é o Espiritismo. É para quem já tinha alguma base. Olha, e só para constar, amigos, nós já estouramos o nosso horário. E, só para constar, eu perdi a auréola, mas eu printei, a Janete me printou. Eu e os meus ministros, meu Deus do céu! Ainda tem os ministros participando, a Sheila, você e a Janete. Tá certo. Os ministros. A Janete, eu e a Janete. Meu Deus do céu, a gente merece, então. Eu só queria Vocês têm que decidir qual vai ser o autor aí, gente. Não. A veneranda Juliana já está resolvido. O Conde já entregou aqui. Não, pessoal, eu queria falar o seguinte, assim, que para princípio de estudo do Espiritismo, porque, assim, comumente a gente fala, estuda Kardec, é só Kardec e tal, mas, assim, se a gente for pensar assim, Kardec não é a doutrina de Kardec, não é a opinião de uma pessoa, né? O Kardec, ele codificou a doutrina, é a doutrina dos espíritos. Então, a gente, do Espiritismo para Todos, estamos estudando a doutrina dos espíritos. Quem é que codificou a doutrina dos espíritos? Allan Kardec. Quem era Allan Kardec? Hippolyte, Léon Rivail, né? Aí vai, dando as preliminares do contexto, né? Porque a gente fica assim, Kardec, mas é a doutrina dos espíritos. Porque senão fica como esses outros pensadores que veio para a história, que realmente eles emitiram a ideia deles, né? Sócrates, Platão e tal. Só que Kardec não é assim, né? Ele codificou a doutrina dos espíritos. Que aí os princípios, né? Os princípios do espiritismo. Aqueles que a maioria, a quantidade, né? Aí eu já não sei falar. Mas vários espíritos deu a mesma resposta, né? Vamos dizer, de vários lugares e tal. Então, é a doutrina dos espíritos. Qual o interesse de estudo do EPT? Estudar a doutrina dos espíritos. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Mas é por aí.
Entendeu? É a única... Tem poucos objetivos que centram... Tanto que, assim, o nome proposto pela Juliana foi perfeito, que é Espiritismo para Todos. Foi proposta da Juliana. Ou seja, o que é o Espiritismo para Todos? É a gente voltar às raízes. Vamos estudar o que os espíritos nos trouxeram. Ponto final. Aí depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Por enquanto, a gente não está preparado nem para estudar essa parte daqui. O pessoal já está pensando... no futuro gera ansiedade, gente. Vamos pensar no presente. O que eu posso aprender hoje? Entendeu? Nós somos um laboratório, hein? Isso aqui é um laboratório. Nós estamos num laboratório. Não, é um laboratório muito grande. Inclusive, assim, a gente, por enquanto, se abre, vocês estão começando a ver agora, para a parte da organização. Que não é uma vamos nos organizar. Não, é a unidade da organização. Está vendo a profundidade e como isso impacta na forma como como a gente pode, como evoluiu o espiritismo? A gente está vendo aqui qual foi o impacto que a organização teve na forma como evoluiu o espiritismo. Entendeu? Quer dizer, quem estava formando, de que maneira, o que estudava, como fazia, como estudava. E outra coisa, era um ambiente de fraternidade, era um ambiente onde se praticava isso. A compreensão, cooperação, ajuda, tudo isso que a gente fala, que a gente quer aprender. E esse entendimento de Kardec de unidade de princípios e tal, isso que ele está colocando para nós aqui, gente, o pessoal faz isso hoje, o pessoal de ponta, que ousa... Tem muita gente fazendo, tem muitas empresas... Né, ideias diferentes, já está fazendo isso. Tem muitas práticas hoje em dia em várias empresas aquele que eu são falei voltadas lá, para isso. Mulheres do Brasil, gente, eles fazem isso. Não tem um dono, não tem um presidente nem vice, é todos juntos. Não, então, assim, a unidade de organização é uma das 3 unidades que compõem o espiritismo. Não é só a teoria moral. É a mais importante, mas não é só ela. E como é que você bota isso em prática? Aqui. Se você quiser. Se você não quiser, você entra, senta, estuda e vai embora. Não tem o menor problema. Agora, se você quiser botar em prática uma ideia que você teve, traz a ideia para a gente. Se quiser estudar em pé, também pode. Pode estudar em pé também. Vamos finalizar, gente. A gente manda fechar a câmera, que se desmaiar, a gente não ouve o barulho da pessoa caindo, né, Conde? Quem vai fazer a nossa prece? Eu só tiro para escolher, que ele fez no começo. Eu estou só aguardando alguém se candidatar aí. Vai ter que ser autonomamente, viu? Como funciona? Autonomia, beleza. Agradecendo mais uma vez essa oportunidade que tivemos de estar novamente os nossos olhos sobre uma obra que visa esclarecer e nos dotar de instrumentos para nós analisarmos e enxergarmos finalmente aquilo que nos foi tirado, aquilo que nos foi escondido por mais de um século. Que todos nós possamos aglutinar em nós esses ensinamentos e que eles nos tornem pessoas mais capazes, com mais potencial para o engrandecimento pessoal e do mundo que nos cerca. Obrigado pela ajuda dos espíritos que conosco estão na posição também de estudantes, ainda que estejam, a maioria deles, espero eu, numa posição mais esclarecida que a nossa. Que assim seja, graças a Deus.